Isso é algo grande. Agradecemos por estarem aqui. Ontem, tarde da noite, hoje de madrugada, sob minha direção, os Estados Unidos, através de suas forças armadas, conduziram uma operação militar extraordinária na capital da Venezuela. O poder militar americano, por ar, por terra e pelo mar, foi usado para lançar um ataque espetacular. E foi um ataque que acho que as pessoas não viam desde a Segunda Guerra Mundial. Foi uma força contra uma fortaleza militar altamente fortificada no coração de Caracas para tirar o ditador fora da lei, Nicolás Maduro, de lá e trazê-lo à justiça. Foi uma das exibições mais eficazes, surpreendentes e poderosas do poder americano e da competência dos nossos militares na história americana. E se vocês pensarem, acho que pensamos no ataque contra Soleimani, o ataque contra al-Baghdadi e a obliteração, a dizimação das instalações nucleares iranianas que aconteceram recentemente, uma operação que foi conhecida como Martelo da Meia-Noite, todas foram executadas perfeitamente. Nenhuma nação no mundo pode conquistar o que os Estados Unidos conquistaram ontem ou, honestamente, nesse curto período. Toda a capacidade militar venezuelana ficou sem nenhum poder, enquanto homens e mulheres das nossas forças militares, com a ajuda das forças policiais americanas, capturaram Maduro na madrugada, no escuro da madrugada. Estava escuro, as luzes estavam apagadas. E graças a uma expertise que tivemos, nós conseguimos agir nessa escuridão. Capturado junto com sua esposa, Cília, Nicolás Maduro, ambos, o casal, irá agora enfrentar a justiça americana. Maduro e Cília Flores foram acusados formalmente no Distrito Sul de Nova York pelo promotor Jay Clayton por sua campanha de narcoterrorismo mortal contra os Estados Unidos e seus cidadãos. Eu quero agradecer os homens e mulheres das nossas forças militares que alcançaram esse sucesso ao longo da madrugada, com uma velocidade de tirar o fôlego, precisão e incompetência. É um tipo de ataque que raramente vimos. Soubemos de alguns ataques nesse país que não foram tão bem, como aquela vergonha que passamos no Afeganistão. Ou se olharmos para os dias de Jimmy Carter, eram dias diferentes. Agora somos um país respeitado novamente, como nunca antes. Esses guerreiros altamente treinados, em colaboração com as forças policiais americanas, os pegaram de uma forma muito rápida e muito precisa. Eles estavam esperando por nós, eles sabiam, porque nós tínhamos muitas embarcações ali. Nós tínhamos uma posição pronta e eles foram completamente obliterados, eles foram, incapacitados. O que eu vi ontem à noite foi algo muito impressionante. Eu não sei se vocês terão a chance de assistir isso, mas foi algo incrível de assistir. Nenhum americano foi assassinado, nenhum pedaço de equipamento americano foi perdido. Nós usamos muitos helicópteros, aviões, muitas pessoas envolvidas nessa luta, mas nenhuma parte dos nossos equipamentos foi perdida e nenhum membro dos nossos serviços foi morto, o que é mais importante. Para os Estados Unidos, as forças militares são o que há de mais forte e mais poderoso no planeta. Com as nossas capacidades podemos mostrar aos inimigos o que podemos fazer, porque não há equipamento parecido no mundo. Se vocês imaginarem que nos Estados Unidos, 97% das drogas estavam vindo pelo mar. 90%.
E cada barco desse pode matar, em média, 25 mil pessoas. Na verdade, são 97%. E se a gente pensar que muitos vinham desse lugar, da Venezuela, nós agora queremos ajudar esse país e coordenar esse país a fazer de uma forma justa. Ter alguém ali que tem até que essa situação seja resolvida. Nós iremos administrar o país até que ele possa permanecer de uma forma segura, apropriada e justa. Ele precisa ser justo, porque é disso que se trata para as pessoas. Nós queremos paz, liberdade e justiça para o grande povo da Venezuela. Isso inclui muitos venezuelanos que vivem nos Estados Unidos e querem voltar para casa. Nós não podemos ter outra pessoa assumindo o poder na Venezuela e que não tenha o povo venezuelano em mente. Nós tivemos décadas disso. Não vamos deixar isso acontecer. Eles estão lá agora e as pessoas não entendem. E como eu disse, eles estão lá agora. Nós estamos lá e ficaremos até que uma transição adequada aconteça. Nós vamos, basicamente, administrar o país até que uma transição apropriada aconteça. Como todos vocês sabem, o negócio do petróleo na Venezuela tem sido usado por muito tempo. E eles não estão retirando nada do que eles poderiam em comparação e o que poderia acontecer nesse país. Nós teremos, então, as nossas grandes empresas de petróleo americanas, que são as maiores do mundo, algumas estão entre as maiores do mundo, que vão gastar bilhões de dólares para consertar a infraestrutura que está altamente destruída e começar a ganhar dinheiro pelo país. E nós estamos prontos para isso. Nós estamos preparados para lançar uma segunda onda de ataques, se for necessário. Nós entendemos que uma segunda onda seria necessária, mas agora acho que não, porque a primeira onda foi tão bem sucedida que não precisaremos de uma segunda. Mas estamos preparados para uma segunda, uma muito maior, na verdade. Essa foi bastante precisa, foi ao ponto. Mas se precisamos de uma muito maior, o que acho que não, mas nós poderemos fazer isso. Essa parceria da Venezuela com os Estados Unidos da América, um país com os quais todos querem se envolver agora, porque as pessoas entenderam o que podemos fazer e conquistar. Nós faremos o povo da Venezuela rico, independente e seguro. E também faremos muitas pessoas da Venezuela que vivem hoje nos Estados Unidos muito felizes. Eles sofreram. Eles sofreram porque muito foi tirado deles. E não vão sofrer mais. A ditadura ilegal de Maduro foi um reinado de uma rede criminosa imensa, responsável por tráfico de drogas, que acabaram levando à morte milhares de pessoas nos Estados Unidos. Como foi dito já na acusação formal, ele pessoalmente supervisionou o cartel conhecido como Cartel de las Soles, que invadiu o nosso país com esse veneno fatal, responsável pela morte de incontáveis americanos. Centenas de milhares ao longo dos anos morreram por causa disso. Maduro e sua esposa irão agora encarar o poder total da justiça americana e serão julgados em solo americano. Eles estão agora numa embarcação vindo, e o destino final é Nova York, e uma decisão será tomada se será entre Nova York ou Miami, na Flórida. Nós temos evidências imensas de seus crimes que serão apresentados nos tribunais e eu já pude verificar o que temos. É, ao mesmo tempo, horrível e de tirar o fôlego. Por muitos anos, em seu mandato como presidente da Venezuela,
Ele se manteve no poder mesmo depois que o mandato correto já havia sido acabado e lançou campanhas de violência, terror e subversão contra os Estados Unidos, ameaçando não só o seu povo, mas a estabilidade de toda a região. Além do tráfico de quantidades gigantescas de drogas ilegais que levaram ao sofrimento de pessoas e à destruição humana de muitos países, em especial os Estados Unidos. O Maduro enviou gangues assassinas e selvagens, incluindo a sangrenta gangue de Tren de Aragua, para aterrissar comunidades americanas em todo o país. Eles fizeram isso. Ele fez isso. Eles tomaram complexos de apartamento, cortavam dedos de pessoas que ligavam para a polícia. Eles foram brutais. Eles não serão mais brutais agora. E eu tenho de parabenizar as nossas forças militares, o Pete Hegseth, todos da Guarda Nacional, porque o que eles fizeram, seja o que eles tenham feito em Washington, que agora é uma cidade totalmente segura, não há mais crime em Washington. Nós tivemos um ataque terrorista algumas semanas atrás, mas esse é um tipo diferente de ameaça. Mas nós não tivemos nenhum assassinato por um longo período, 6, 7 meses. A gente tinha 2 assassinatos por semana na capital. E não temos mais isso. Os restaurantes estão abrindo, as pessoas estão felizes, as pessoas estão saindo com suas filhas, com seus filhos, esposas, indo para restaurantes por toda a capital dos Estados Unidos. Portanto, eu quero agradecer à Guarda Nacional e os nossos militares e as forças policiais. Nós estamos fazendo isso também em Memphis, no Tennessee, e o crime também está caindo ali. Nós começamos essa operação algumas semanas atrás e o crime já caiu 77%. O governador de Louisiana nos telefonou. É uma ótima pessoa e nós queremos ajudá-lo, eu quero ajudá-lo. É certamente da parte boa da Louisiana, porque existem áreas ali que são bem difíceis. E o crime caiu. Eu acho que caiu depois de 2 semanas e meia. Parece que praticamente não temos mais crime ali. Dá para imaginar por que governadores não gostariam que a gente nos ajudasse? Como em Chicago, por exemplo, o crime caiu um pouco ali. Nós tivemos uma pouca ajuda, mas o governador de Illinois, onde fica Chicago, é um desastre. Ele não quer a nossa ajuda. Mas, enfim, vocês verão como isso se desenrolará. Da mesma coisa com Los Angeles. Nós salvamos Los Angeles tempos atrás. E a chefe do departamento de polícia fez uma declaração que o governo federal não podia entrar ali, então nós perderíamos Los Angeles. E havia aquele tumulto nas ruas de Los Angeles. Nós não precisamos do crédito. Nós saímos e poderemos voltar se necessário. Nós voltaremos, aliás. Mas nós precisamos reforçar aqui o que aconteceu em Washington, porque ela se tornou de um lugar que era infestado pelo crime como um dos lugares mais seguros do mundo, onde as gangues que estupravam, torturavam e matavam americanos, mulheres e crianças. Em todas essas cidades que eu mencionei, gente que vinha do Trem de Aragua, que foi enviada por Maduro para aterrorizar o nosso povo. E agora, Maduro nunca mais vai ameaçar um cidadão americano ou ninguém da Venezuela. Não haverá mais ameaças. Por anos, nós destacamos as histórias desses americanos inocentes que foram roubados por essa organização terrorista venezuelana, que é a pior, uma das piores, eu acho que é a pior. Americanos como a Jocelyn Nungery, de Houston, que tinha 12 anos, uma linda menina, ela foi sequestrada, atacada e assassinada por animais do Trem de Aragua. Eles mataram Jasmine e depois jogaram seu corpo sob uma ponte. Uma ponte que nunca mais será a mesma depois que as pessoas viram o que aconteceu ali.
Como eu disse muitas vezes, o regime de Maduro esvaziou suas prisões e enviou seus monstros do pior tipo, os mais violentos, para os Estados Unidos para roubar vidas americanas. Eles vieram de instituições de saúde mental, de hospícios, de prisões. E eu digo isso, eu sempre digo isso, porque as prisões são piores. Uma instituição de saúde mental não é tão dura quanto um hospício, mas tivemos de ambos. Eles vinham dali, eles esvaziaram esses locais, os traficantes, os chefes do tráfico, eles mandaram tudo que era de ruim para os Estados Unidos, mas não mais, porque agora nós temos uma fronteira que ninguém nunca teve antes. E também nós conseguimos apreender petróleo venezuelano para trazer para solo americano, porque eles retiraram isso, eles roubaram bilhões de dólares do nosso petróleo. Nunca tivemos um presidente que tenha decidido fazer algo a respeito. Eles lutaram guerras a milhares de quilômetros de distância e nós que construímos a indústria petrolífera na Venezuela com o nosso talento, com o nosso trabalho, deixamos que um regime socialista roubasse durante esses governos anteriores e roubassem usando a força. Isso foi um dos maiores roubos de propriedade americana na história do nosso país. Eu acho que foi o maior roubo de propriedade na história do nosso país. Uma estrutura imensa de petróleo foi tomada e os americanos nunca vão permitir que poderes estrangeiros roubem o nosso povo ou façam isso. Agora, sob o ditador deposto Maduro, a Venezuela ela vai... Enquanto estava com Maduro, eles usaram armas que tiraram de nós e usaram isso ontem à noite, provavelmente trabalhando com os cartéis que agiam nas nossas fronteiras. Todas essas ações estão em violação dos princípios básicos da política externa americana, que vinha sendo usada pelos últimos 2 séculos, mas não mais. Se voltarmos ali para a doutrina Monroe, ela foi algo imenso. E nós a trouxemos de volta, nós a substituímos. A doutrina Monroe, a gente meio que tinha esquecido dela, mas ela foi muito importante. Nós não podemos esquecê-la. Nós vamos esquecê-la mais e ela está na nossa nova estratégia de segurança nacional. A dominância americana no hemisfério ocidental nunca mais será questionada. Isso não irá acontecer. Então, para concluir, por décadas, os nossos governos foram negligentes ou mesmo contribuíram para essas ameaças de segurança no hemisfério ocidental. E agora, no governo Trump, nós estamos reassegurando o poder americano de uma forma muito forte. Em nosso país, em nossa região, na região onde fica o nosso país, é muito diferente. Será tudo muito diferente do que era um tempo atrás. O futuro será determinado pela capacidade de proteger o comércio, o território e os recursos que são centrais para a segurança nacional. Eles são centrais para a nossa segurança nacional, assim como as tarifas. Elas fazem o nosso país rico e elas fazem a nossa segurança nacional mais forte do que nunca. Mas essas são as leis de ferro que sempre determinaram o nosso poder global. E nós vamos mantê-las assim. Nós vamos assegurar as nossas fronteiras, nós vamos parar os terroristas, nós vamos acabar com os cartéis e vamos defender nossos cidadãos contra todo tipo de ameaça estrangeira ou nacional. Outros presidentes podem não ter tido coragem para defender os Estados Unidos, mas eu nunca vou permitir que terroristas e criminosos operem com impunidade contra os Estados Unidos. Essa operação extremamente bem-sucedida deve servir
como um aviso para qualquer pessoa que queira ameaçar a soberania americana ou as vidas americanas. Mas, de forma ainda mais importante, o embargo ao petróleo venezuelano se mantém em efeito total. E o exército americano está em posição e todas as opções militares podem ser usadas. Todas as figuras políticas e militares na Venezuela devem entender que o que aconteceu com Maduro pode acontecer com eles e vai acontecer com eles se eles não forem justos com o seu povo. O ditador e terrorista Maduro finalmente saiu da Venezuela e as pessoas estão livres novamente. Demorou muito para elas, mas os venezuelanos estão livres. A América é uma nação mais segura. E desde essa manhã ela se tornou uma nação ainda mais orgulhosa, porque ela não permitiu que essa pessoa horrorosa ficasse nesse país fazendo coisas ruins para nós. Não permitiu que isso acontecesse. O hemisfério ocidental está mais seguro. E eu agradeço a todos por estarem aqui. Quero agradecer o general Raising Cane. Ele é um homem fantástico. Eu já trabalhei com muitos generais, alguns dos quais eu não respeito. E eu trabalhei com outros que não eram bons. Mas esse cara é fantástico. Eu assisti ontem à noite um dos ataques mais precisos. E foi um ataque pela soberania, pela justiça. E eu tenho muito orgulho do nosso secretário de guerra, Pete Hegseth, e ele gostaria de dizer algumas palavras agora. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. Finalmente, um comandante-em-chefe que o mundo respeita e o povo americano merece. Como o presidente disse, as palavras mal podem capturar a bravura e o poder e a precisão dessa operação histórica. Foi um ataque conjunto das forças militares e policiais do estado da Flórida, executado por americanos, pelos melhores americanos que nosso país podem ter, guerreiros que não se comparam a ninguém. O que testemunhamos ontem à noite foi pura força, mas feita com precisão, com a glória dos guerreiros americanos. E eu me sinto humilde diante desses homens. Eu tiro meu chapéu para o general Dan Raising Cane, para todos os americanos que trabalharam ontem à noite para isso. Nossos guerreiros são a elite da América. E, mais uma vez, o presidente mostrou que os apoia. Nenhum outro país no planeta, nem de perto, pode pensar em fazer uma operação como essa. E nenhum outro presidente tenha mostrado já mostrou esse tipo de liderança, coragem e resolução. A combinação mais forte de poder que o mundo já viu. Como o nosso presidente disse, os nossos adversários devem ficar alertas. A América pode projetar seu poder em qualquer lugar, em qualquer hora. A coordenação, a precisão, a letalidade, o longo braço da justiça americana esteve em total exibição no meio da madrugada. Nicolás Maduro teve sua chance, como teve o Irã, teve sua chance. E até agora eles não conseguiram. Eles tiveram que brincar um pouquinho para descobrir o que éramos capazes de fazer. O presidente Trump é mortalmente sério em relação a parar essas gangues de drogas que envenenam o nosso povo. E ele está mortalmente sério sobre ter de volta o petróleo que foi roubado de nós. Muito sério sobre restabelecer a dissuasão americana e a dominância no hemisfério ocidental. É uma questão de segurança, de liberdade, de prosperidade para o povo americano. Isso é a América em primeiro lugar. Isso é paz através da força. E o Departamento de Guerra dos Estados Unidos tem muito orgulho de fazer isso. Bem-vindos a 2026 sob o presidente Trump. A América está de volta. E agora eu quero chamar o nosso general Raising Cane para alguns detalhes da operação. Muito obrigado, senhor secretário. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Ontem à noite, sob ordens do presidente dos Estados Unidos e em apoio de um pedido do Departamento de Justiça, como o presidente disse, as forças militares americanas
executaram uma missão de apreensão em Caracas, na Venezuela, para trazer à justiça 2 pessoas acusadas, Nicolás e Cecília Maduro. Essa operação, conhecida como Resolução Absoluta, foi discreta, precisa e conduzida durante as horas mais escuras da noite de 2 de janeiro. E ela foi o ápice de meses de planejamento e ensaio. Uma operação que, honestamente, só as forças militares dos Estados Unidos poderiam executar. O que eu gostaria de trazer agora é trazer alguns detalhes sem comprometer as nossas táticas, técnicas e procedimentos. Há sempre a chance de que nós possamos ter de fazer esse tipo de missão novamente. Nosso trabalho em interagências começou meses atrás, depois de décadas de experiência de operações complexas integradas entre terra e ar, e operações marítimas também. Nas últimas 2 décadas, elas foram treinadas e essa missão mostrou que todo componente das nossas forças conjuntas, com soldados, marinheiros, membros da Força Aérea, fuzileiros, trabalhando em conjunto com parceiros das nossas agências de inteligência e de polícia. E numa operação inédita, nós conseguimos juntar as capacidades de inteligência e nossos anos de experiência em Huntington. Então, foi com esse trabalho que incluiu a CIA, a NSA e a NGA. Nós fizemos isso, nós observamos, nós esperamos, nós nos preparamos e nos mantivemos pacientes e profissionais. Essa missão foi meticulosamente planejada, trazendo as lições de décadas de missões nos últimos anos e décadas. Foi uma operação audaciosa que apenas os Estados Unidos poderiam executar. Ela exigiu a precisão mais absoluta e a integração das nossas forças conjuntas. E a palavra integração não explica completamente a complexidade de tal missão. Uma extração tão precisa que envolveu mais de 150 aeronaves em todo o hemisfério ocidental, em coordenação próxima, todas indo juntas no mesmo lugar para fazer camadas, efeitos de camadas, para um objetivo único, que era interditar as forças nos arredores de Caracas e, ao mesmo tempo, manter a surpresa tática. Uma falha em qualquer componente nessa máquina tão azeitada iria comprometer toda a missão, e a falha nunca foi uma opção para essa força conjunta americana. Aqueles no ar, no céu sobre Caracas, ontem à noite, estavam prontos a dar suas vidas, e aqueles no solo também, e aqueles dentro dos helicópteros. Eu queria falar um pouco da preparação, dos meses de preparação do nosso trabalho com a inteligência para encontrar Maduro. Então, nós sabíamos por onde ele andava, onde ele vivia, para onde ele viajava, o que ele comia, o que ele vestia, quem eram seus animais de estimação. E no início de dezembro, nossas forças foi colocada nós fizemos uma série de eventos de alinhamento. Nós escolhemos o dia correto para minimizar o potencial de dano civil e maximizar os elementos de surpresa. E, ao mesmo tempo, trazer o Maduro para ser jogado aqui. Como o presidente disse hoje, a Venezuela sempre foi um fator importante nessa época do ano. Nas semanas de Natal, de Ano Novo, os homens e mulheres dos Estados Unidos ficaram aguardando as ordens para que executassem essa operação. Ontem à noite, o tempo mostrou que ele abriu uma clareira que era perfeita para os aviadores mais capacitados no mundo manobrarem. O oceano, as montanhas, ali tem um teto muito baixo. Então, quando às 6 horas da tarde, no horário ocidental, o presidente ordenou que as forças militares seguissem com a missão. Ele disse que que ele desejou boa sorte e que Deus continuasse com todos. E ao longo da noite, as aeronaves continuaram saindo de suas bases em locais, em 20 diferentes bases, em terra e no mar, em todo o hemisfério ocidental. No total, mais de 150 aeronaves, bombardeiros, aeronaves de reconhecimento e de inteligência,
helicópteros trabalharam para isso. Foram milhares de horas de experiência usadas para isso. O membro mais jovem de nossa tripulação tinha 20 anos, o mais velho 49. E não há nada que se equipare à nossa força militar. Quando começou a noite, os helicópteros saíram e começaram a voar dentro da Venezuela, a cerca de 150 metros acima da linha da água. Acima deles, eles eram protegidos por aeronaves que estavam ainda mais altos, dos fuzileiros dos Estados Unidos, da Marinha e da Força Aérea, além da Guarda Nacional. A força incluiu F-22, F-35, F-18, EA-18, bombardeiros E-2 e mais uma aeronave de suporte para abastecimento, além de drones pilotados remotamente. Conforme a força começou a aproximar de Caracas, eles começaram a desmantelar e acabar com o sistema de defesa aérea da Venezuela. E na Venezuela, eles empregaram arma para segurar a passagem, impedir a passagem dos helicópteros. E o nosso objetivo sempre foi e será proteger os helicópteros e as forças terrestres para fazer com que eles cheguem no alvo e depois voltem para casa. Depois que eles cruzaram o último ponto de terreno alto e começaram a chegar mais próximos, nós tínhamos de manter totalmente o elemento surpresa. Conforme a força de helicópteros atingiu um nível mais baixo, nós chegamos às instalações de Maduro, nós chegamos lá a 1h01 da manhã, no horário nosso, ou às 2h01 da manhã, no horário de Caracas. Eles desceram nas instalações de Maduro e se moveram com precisão, velocidade e disciplina em seu objetivo. Isolaram a área para assegurar a segurança das forças em terra, ao mesmo tempo em que apreendiam as pessoas acusadas. Ao chegar na área alvo, os helicópteros tiveram troca de fogo e eles responderam. Um dos nossos helicópteros foi atingido, mas ele continuou operante. Como o presidente disse hoje, todas as nossas aeronaves voltaram para casa e continuam operantes pelo resto da missão. Conforme a operação se desenvolveu na instalação, nossas equipes de inteligência de ar e terra proporcionaram atualizações em tempo real para as forças, assegurando que elas pudessem navegar ao longo do complexo sem risco desnecessário. A força se manteve protegida pela aviação tática que voava sobre eles. Maduro e sua esposa, ambos acusados, desistiram e foram então levados sob custódia para o Departamento de Justiça. E eles foram apoiados com profissionalismo pelos nossos militares, sem nenhuma perda de vida americana. Depois de assegurar que nós estávamos com as pessoas indiciadas, com as pessoas acusadas, nós saímos, os helicópteros subiram e foram, então, recarregados e começamos, então, uma troca com as forças de segurança da Venezuela na saída. As forças acabaram saindo às 3h29 da manhã, com o Maduro e sua esposa a bordo, e depois eles foram colocados a bordo da embarcação USS Iwo Jima. Para encerrar, eu gostaria de dizer que nós testemunhamos hoje uma demonstração poderosa das forças conjuntas dos Estados Unidos. Nós pensamos, nós desenvolvemos, treinamos, ensaiamos, fizemos debriefing, ensaiamos novamente e novamente. Nós, não para acertar, mas para assegurar que nada desse errado. O nosso trabalho é para integrar as forças de combate para que, quando as ordens cheguem, nós possamos entregar uma força com o tempo e o lugar que nós escolhamos em qualquer lugar no mundo. Eu estou imensamente orgulhoso hoje das nossas forças conjuntas e repleto de gratidão de representá-los aqui hoje. Não há simplesmente nenhuma missão que seja difícil demais para esses profissionais fantásticos e as famílias que os apoiam. Hoje de manhã, sabemos que nossas forças continuam na região
e estão em estado de prontidão, preparadas para demonstrar poder, se defender e demonstrar os nossos interesses na região. Essa operação é um testamento da dedicação, do nosso compromisso inabalável à justiça e à nossa resolução de responsabilizar aqueles que ameaçam a paz e a estabilidade. Para encerrar, eu gostaria também de trazer minha gratidão de todo o coração aos homens corajosos e mulheres que executaram essa missão, sua coragem, seu compromisso incansável à nossa nação. Muito obrigado, senhor presidente, senhor secretário. Eu não tenho muito a acrescentar depois de tudo que vocês ouviram hoje. Nicolás Maduro foi acusado formalmente em 20 acusações. Ele já havia sido acusado, em 2020. Ele não é o presidente legítimo da Venezuela. Não somos nós que dizemos isso. Isso outros países já fizeram. Ele é um fugitivo da justiça americana. E havia um prêmio de 50 milhões de dólares para quem dissesse onde ele estava. Nós economizamos 50 milhões agora, né? Mas, enfim, ele teve múltiplas oportunidades para evitar isso. Nós oferecemos alternativas muito generosas e ele escolheu agir como um homem louco, escolheu ficar zoando e o resultado foi o que vimos ontem. A outra mensagem que nós seguimos é que nós não gostamos desse tipo de brincadeira, nós não jogamos com isso. Pessoas que decidirem convidar enfim, a confiscar petróleo americano ou de fazer alguma coisa assim, deve pensar mais, porque esse não é o governo Biden. As pessoas faziam jogos e acham que nada iria acontecer com elas. Eu espero que eles entendam agora que esse presidente, o 47º presidente dos Estados Unidos, não joga. Ele diz o que irá acontecer e ele lida com um problema. As pessoas falam, poderia ser feito isso, poderia ser feito aquilo. Esse é um presidente de ação. Eu não entendo como as pessoas não entenderam isso. E se as pessoas não entenderam isso, agora elas entenderam. Não é hora de ficar brincando. E eu acho que as pessoas precisam entender que esse presidente fala e ele dá coletivas e ele fala tudo para vocês. E quando ele é sério em alguma coisa, ele realmente é sério a respeito. É o presidente da paz, aliás. Acho que eu já disse isso antes. Esse cara teve múltiplas oportunidades. Ele poderia ter saído de outra forma. Ele escolheu sair da forma como ele saiu hoje. Mas eu acho que eu estou muito feliz pelo que aconteceu hoje, mas o que eu quero dizer é, não façam joguinhos. Não façam joguinhos com esse presidente no poder, porque isso não vai acabar bem. E eu espero que vocês saibam. Eu acho que uma lição foi aprendida ontem à noite e nós pretendemos seguir em seguida. Senhor presidente, o senhor disse que os Estados Unidos vai administrar a Venezuela. Quem está no poder agora? Nós vamos administrar com um grupo, nós vamos fazer isso de forma adequada, nós vamos reconstruir a infraestrutura de petróleo, que nos custou bilhões de dólares, e vai custar bilhões de dólares para ser reconstruída. Isso será pago pelas companhias petrolíferas e serão reembolsadas pelo que fizeram. E eu acho que nós vamos administrar de forma correta e vamos assegurar que os venezuelanos sejam cuidados. Nós vamos assegurar que esse povo que foi forçado a sair da Venezuela por esse bandido possa ser cuidado. O senhor quer dizer que tropas americanas vão ficar no país quando o senhor fala que vão administrar o país? Bom, nós não falamos de pés, de botas no solo ali. Nós estamos num nível mais alto agora. Eu não tenho medo de dizer isso. O que eu quero dizer apenas é que esse país será administrado corretamente. Isso não foi feito em vão. Isso não foi um ataque perigoso. Foi um ataque preciso e poderia ter dado muito errado. Mas foi feito com dignidade. A gente poderia ter pedido equipamento. O equipamento também não é importante, porque nós poderíamos ter pedido pessoas.
Nós vamos administrar o país, vamos fazer isso de uma forma justa, e isso trará muito dinheiro para as pessoas. Nós vamos reembolsar aquelas pessoas que enfim, que foram roubadas de certa forma. Eles não vão se livrar disso. Eles roubaram nosso petróleo. Eles construíram toda uma indústria ali com a nossa ajuda. Nós construímos isso para ele e eles tomaram sem nada. Então, é isso. O senhor pode explicar por que mecanismos vocês vão governar o país? Será uma autoridade americana que irá coordenar? Nós teremos pessoas designadas para isso, serão várias pessoas e vocês saberão disso em breve. Olha, será por um período, as pessoas que estão aqui comigo, as pessoas irão governar. No momento é um país morto, né? E nós éramos um país morto um ano atrás, e hoje nós somos o país mais quente do mundo. Isso exige liderança, e a liderança teve muitas pessoas ruins ali, pessoas que não deveriam liderar o país. Não vamos dar uma chance a que essas pessoas assumam o lugar de Maduro. E nós temos pessoas fantásticas também nas forças militares. Então nós teremos essas pessoas para governar até que eles possam fazer por conta própria. Nós faremos muito dinheiro para as pessoas e vamos dar um meio de vida para ela. E também vamos reembolsar aqueles no nosso país que tiveram de sair da Venezuela. O senhor falou com Maria Corina Machado sobre ela, a líder da oposição. O senhor falou agora na TV há pouco, numa entrevista. Como é o seu relacionamento com ela? Ela foi... A vice-presidente foi escolhida por Maduro, então o Marco está lidando com isso diretamente. Nós tivemos uma conversa com ela, com a vice-presidente, e falamos também com a Maria Corina para fazer a Venezuela grande novamente. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, disse há algumas semanas que era preciso tomar cuidado com o que fizesse na hora. Bom, eles têm fábricas de cocaína, ele tem fábricas onde fazem cocaína, e eu acho que ele está fazendo cocaína e mandando para os Estados Unidos, então ele precisa mesmo ficar esperto. Algum membro do Congresso foi notificado antes disso? Olha, esse não é o tipo de missão que nós devemos fazer uma notificação ao Congresso. Foi uma missão acionada porque as condições precisavam ser encontradas, avaliadas noite após noite, e nós monitoramos isso por alguns dias. Mas essa foi apenas a prisão de 2 fugitivos acusados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Então, não é o tipo de missão que a gente precisa pré-notificar, porque isso iria arriscar a missão. Vou acrescentar algo. O Congresso tem a tendência a vazar operações, e isso não seria bom. E acho que se eles vazassem, em geral, nós teríamos um resultado muito diferente. Eles sabiam que a gente estava indo para lá. Em algum momento, a gente tinha um monte de navio ali, eles sabiam que estávamos chegando. O Congresso iria vazar e nós não queríamos nenhum vazamento. O senhor foi uma das únicas pessoas a assistirem isso ao vivo. O que Maduro estava fazendo quando vocês entraram? Houve algum momento em que os Estados Unidos consideravam que ele pudesse atacar de volta? Isso poderia ter acontecido, sim. Ele estava num local, ele estava tentando entrar numa área mais segura, porque tudo preso ali por portas de aço. Mas nós fomos tão rápidos e passamos ali tão rápidos que não foi possível que ele conseguisse fugir. Então, foi surpreendente. Mas houve muita oposição, sim. Houve troca de tiros. Vocês viram uma parte disso. E ele estava tentando chegar numa área segura, que não era segura porque nós conseguimos explodir aquelas portas de aço em 47 segundos, não foi? Eram portas muito grossas de aço e uma porta pesada. E ele
ele conseguiu passar pela porta, mas não conseguiu fechá-la. Onde o Maduro estará agora? Para onde ele irá agora? Eu acho que no futuro ele irá para Nova York. E onde ele ficará em Nova York? Bom, isso vai depender das autoridades locais. Os Estados Unidos têm um histórico meio controverso com ditadores e depois o plano não dá certo depois. Bom, nós tivemos presidentes diferentes, nós tivemos históricos diferentes. Nós ganhamos muito e se você olhar para Soleimani, para al-Baghdadi, para a Operação Martelo da Meia-Noite no Irã, que foi incrível. Agora nós não teríamos paz no Oriente Médio, e hoje temos paz no Oriente Médio porque isso aconteceu. Por causa da Operação Martelo no Deserto. Então, há muitas vitórias. Eu só vejo vitórias. Por quanto tempo o senhor imagina que os Estados Unidos vão governar a Venezuela? E por quanto tempo o povo deve esperar isso? Olha, nós faremos rapidamente, mas acho que é um período que nós queremos reconstruir. Nós temos de reconstruir toda a infraestrutura. A infraestrutura está apodrecida e é muito perigoso. É um território que foi arrasado. Mesmo a área de petróleo ela foi muito destruída e ela ficou perigosa. Então, é uma infraestrutura velha que apodreceu. E foram coisas que foram feitas 25 anos atrás e nós teremos de recolocar. Senhor presidente, a China, a Rússia e o Irã têm interesses na Venezuela. Como essa operação afeta seu relacionamento com eles? Olha, quando se trata de China e da Rússia, a Rússia agora vai ter que andar na linha, mas em relação aos outros países que querem petróleo, nós somos o negócio do petróleo. Nós venderemos para eles. Então, eles não podem falar nada porque nós vamos vender imensas quantidades de petróleo para outros países. Muitos já usam, mas muitos mais irão comprar. Senhor presidente, qual a sua mensagem para os venezuelanos hoje? A população civil especificamente tem muitas perguntas. Qual a sua mensagem para os venezuelanos? Nós teremos paz, justiça, algumas das riquezas que vocês deveriam ter tido por um longo tempo que foram roubadas de vocês. Vocês terão paz, segurança, vocês terão um país de volta. E um grande país. Se vocês olharem 30 anos atrás, talvez um pouco mais, era um grande país. E eles destruíram esse país. Lembra que se perdemos essa eleição, eu disse isso no passado, a Venezuela vai piorar muito mais. E isso aconteceu depois. E só depois de isso só passou a ser cuidado depois da minha reeleição, porque com o Joe Biden, eles pioraram muito. A Venezuela não estaria onde está se essa eleição não tivesse sido roubada. O senhor está dizendo que o secretário Hegseth e o Marco Rubio vão governar a Venezuela e o senhor mandar militares? Eles vão trabalhar com o povo venezuelano para assegurar que isso seja feito corretamente, porque as pessoas querem sair. E quem quer assumir? Então, ninguém quer assumir esse poder agora. Tem uma vice-presidente que foi indicada por Maduro e parece... ela falou com o Marco Rubio há um tempo atrás e ela disse, faço o que vocês precisarem. Eu acho que ela foi bastante simpática, mas ela não tem uma escolha. Nós vamos fazer isso corretamente. Nós não vamos fazer isso e sair e deixar se virem, vão para o inferno. Se nós saíssemos, ele teria zero chance de se recuperar. Nós vamos governar corretamente, vamos executar isso de forma profissional. E nós teremos as maiores companhias de petróleo do mundo investindo bilhões e bilhões de dólares.
usando esse dinheiro na Venezuela. E os maiores beneficiários serão os venezuelanos. Eu quero reforçar isso. Os venezuelanos que saíram, que tiveram de sair do país, que estão nos Estados Unidos e que agora podem voltar. O senhor acha que os americanos estão protegidos? Nós estamos protegidos, mais protegidos do que nunca, porque ninguém mexe conosco. O senhor está preocupado de alguns elementos do regime Maduro continuem ali? Bom, nós sabemos onde eles estão. Eles sabem que nós estamos agindo muito diferente do que a gente agia até 2 dias atrás. Como isso ajuda na política de America First, de América em primeiro lugar? Nós queremos ter os melhores vizinhos, nós queremos ter estabilidade ao nosso redor e nós queremos nos cercar de energia. Há um tremendo potencial de energia nesse país. É muito importante para nos proteger. Acho que para nós é importante isso. Há uma mensagem para o presidente de Cuba. Olha, Cuba não está bem agora. O sistema não foi muito bom para o povo cubano. Eles sofrem há muitos anos. E eu acho que Cuba é algo que falaremos no futuro, porque Cuba é uma nação que está fracassando muito, muito. E nós queremos ajudar o povo. É muito o que aconteceu. Nós queremos ajudar os cubanos, mas também queremos ajudar aqueles que foram forçados a sair de Cuba e vivem no nosso país. Quer falar algo de Cuba, Marco? Eu dei uma declaração alguns minutos atrás. E é para levar o presidente a sério, porque Cuba é um desastre. Ela é governada por um homem senil incompetente e, em muitos casos, ele foi administrado por homens senis incompetentes e agora não senis, mas incompetentes, e não há economia, é um colapso total. E vejam, e eles eram protegidos por Maduro. Então, é uma coisa... É uma coisa que chega a uma colonização, praticamente. Eles tentaram colonizar do ponto de vista de segurança. A Venezuela fez isso em Cuba. Olha, o presidente anunciou uma semana atrás que qualquer coisa que fosse sancionado, o petróleo sancionado, não será permitido. Então, isso está incluído. A resposta é sim. O senhor tem noção da localização da oposição, da líder da oposição, Corina Machado? Esteve em contato com ela? Não. Não. Eu acho que para ela seria muito difícil ser a líder, porque ela não tem o apoio ou o respeito de todo o país. Ela é uma mulher muito simpática, mas ela não tem o respeito. O senhor acha que vocês podem administrar a Venezuela por anos? Olha, não vai custar nada, porque vai sair muito dinheiro e ele será substancial. Então, isso não vai nos custar. E para nós isso será importante, que são países que serão seguros e que não estarão abrigando inimigos em todo o mundo. Nós vamos reconstruir e nós não vamos gastar dinheiro. Quem vai gastar dinheiro são as indústrias petrolíferas. Nós vamos recuperar o petróleo. Muito dinheiro vai sair daquele solo e nós vamos ser reembolsados pelo que gastamos ali. Então, eu acho que vai ser... O que aconteceu ontem foi algo muito importante. O que aconteceu ontem à noite. Nós temos de ser cercados pelos países mais seguros e nós temos de ter energia. Isso é muito importante. Nós precisamos ter energia de verdade. Se olharmos para a energia o que aconteceu com a Venezuela foi um desastre. O que aconteceu... E acho que os venezuelanos serão os maiores beneficiários disso. Quando o senhor falou com o Maduro pela última vez, eu não vou entrar nos detalhes da conversa, mas eu tive conversas com ele. E eu falei, você precisa se render. E eu achei que ele chegou muito perto de fazer isso, mas agora acho que ele gostaria de ter feito isso. O senhor recentemente perdoou o ex-presidente de Honduras, que foi condenado por tráfico de drogas. O senhor pode explicar essa contradição?
Eu apoiei o presidente que venceu em Honduras, eu apoiei o presidente que venceu no Chile e o homem que venceu na Argentina, e estamos indo muito bem em casa com esse grupo. O homem que eu perdoei não pode ser igualado assim, porque o governo Biden tratou um homem chamado Trump que foi perseguido por eles. Esse homem estava fora do país de uma forma muito injusta, e era uma situação muito injusta que acontecia com ele. E ele é membro do partido do homem que venceu em seu país. E nós gostamos dessas pessoas. E uma das razões de acontecer esse perdão é porque o partido no poder falou muito fortemente que ele havia sido maltratado pelo nosso país. Então, eu e as pessoas que estão aqui comigo estudamos com muito detalhe e vimos que o processo dele havia sido muito maltratado. E o senhor falou do que chamamos de botas no solo, né, de tropas no local. O senhor vê essa situação na Venezuela? A nossa presença na Venezuela, ela tem tudo a ver com o petróleo, porque nós vamos mandar nossos especialistas e talvez precisamos de alguém, mas não muitas pessoas. Acho que nós teremos muita riqueza saindo daquele solo e essa riqueza vai ajudar os venezuelanos ali e fora da Venezuela e vai para os Estados Unidos na forma de reembolso pelos danos causados ao nosso país. Eu quero agradecê-los. Uma última pergunta. Então, eu vou dar uma última pergunta agora, porque vocês me trataram bem. A não ser que for uma pergunta ruim, aí eu vou embora. É sobre Putin. O senhor teve um telefonema com ele na segunda-feira. Vocês falaram sobre Maduro? Não, nós não falamos de Maduro. O senhor está bravo com ele agora? Eu não estou feliz com ele, com Putin. Ele está matando muita gente. Eu acho que às 8h15, sabe o que é 8h15? Foi Tailândia e Camboja. Não, eu consegui salvar isso. 8 guerras e 1/4. E eu falei, eu vou dar 1/4. E quando eu estou agora no 8 e 1/4, em outras palavras, eu dei alguns dias para que eles voltassem à paz. Eu achei que seria a mais fácil de ser resolvida, a Rússia e a Ucrânia, mas não é. Eles fizeram coisas muito ruins. Essa é uma guerra do Biden, não é uma guerra minha. Mas eu quero salvar vidas. Vocês viram que no mês passado 30 mil, 27 mil, na verdade, no mês anterior. Nesse mês, 30 mil, a maior parte de soldados morreram nesse mês passado. 30 mil. E eu quis que a OTAN pagasse os 5% que eles precisavam e não os 2% que eles pagavam antes de seus orçamentos em defesa. E agora eles pagam 5% e eles têm muita munição, nós estamos mandando uma série de coisas e eles pagam. Os Estados Unidos não está perdendo dinheiro e provavelmente não perderemos dinheiro com isso. Eles estão perdendo 25, 30 mil seres humanos que vêm de outros lugares, vêm de longe. E se eu puder parar isso, fazendo um acordo, a vida é um acordo, né? As pessoas foram assassinadas em Kiev, as pessoas foram assassinadas em outras cidades, em número menor, mas foram assassinadas também, mas eu não estou feliz com isso, eu espero que a gente consiga resolver isso, eu acho que o Witkoff está ali, nós estamos fazendo um progresso, é uma guerra que não teria acontecido se eu fosse presidente, o Putin disse isso, todo mundo disse que se eu fosse presidente não teria acontecido. Eu herdei essa guerra. Essa foi uma guerra de Joe Biden, Zelensky e Putin. Eu entrei nessa situação e está uma bagunça. E eu quero dizer isso, eu observei uma observação ontem à noite que foi tão precisa, tão brilhante, foi incrível. Se nós tivéssemos as nossas pessoas, como esse general, envolvidas naquela guerra, ela teria acabado há muito tempo. Para usar um termo antigo, essa guerra se tornou um banho de sangue e nós não queremos mais isso.